Vamos orar. Amém, Jesus, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, nosso Deus, Ó grande Deus, poderoso Pai que está no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, ó Pai, nós damos graças e louvores a Ti, ó Deus, engrandecemos o Teu nome, ó Pai, pedimos ao Senhor, ó Deus, que nos dê graça, que nos sustente, ó Deus da glória, fortaleça as nossas vidas, ó Deus, porque o Senhor é Deus, ó Pai, poderoso e santo, ó Pai. Senhor, dê-nos graça, Deus da glória, e nos fortaleça, ó Deus Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu te agradeço a oportunidade e as palmas para Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Pode sentar. Os irmãos aí perdoando aí o atraso. Hoje nós estamos sem nossa adjuntora, né, Elirones? Aí fica mais complicado, não fica? Hã? A gente tem que valorizar as esposas todo dia, mas parece que quando elas estão fora, aí a gente vê a necessidade, né? A minha esposa, mais do Elirones, foi passear juntas e nós ficamos abandonados hoje, né? Então foi mais corrido, mais complicado, mas graças a Deus estamos aqui. Abra suas Bíblias aí em Números. Números. Capítulo 12. Vamos ler aqui o versículo 17. Depois vamos pular para o 26. Todos encontraram? Números. Desculpa, irmão, é 13, 17, tá? 13, 17. Quando Moisés os enviou para observarem a terra, o Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali uma floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Aí vamos para o versículo 26. Então eles retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, os gigantes. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que vivemos, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles não podemos com aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Palavra do Senhor. Irmãos, hoje, no decorrer do dia, a gente clama ao Senhor e pede ao Senhor uma direção
como sempre a gente tem feito e sempre tem falado para os irmãos, para estar ensinando a igreja. E tem determinados tipos de ensinamento que é só o pastor, né, o dirigente da obra que tem que trazer. Se você trouxer um preleitor, um irmão, para ministrar a palavra do Senhor, ele não vai querer exortar a igreja, ele não vai querer corrigir a igreja ou ensinar a igreja algo mais duro. Então são papéis que são só para o dirigente da obra, o pastor, né, da congregação. E nesse dia o Senhor colocou no meu coração para nós estarmos estudando pela palavra sobre a murmuração. Murmuração. O que é murmuração? Reclamação, insatisfação contra o projeto de Deus sem entendê-lo, ou até mesmo entendendo. A murmuração, ela é tão séria que tira do servo de Deus a possibilidade das vitórias, das bênçãos. Uma bênção que era para ser iminente, uma bênção que era para ser perto, ela se torna cada vez mais distante quando o crente passa no seu cotidiano murmurar, reclamar, não aceitar o projeto de Deus. Quando nós murmuramos, nós estamos dizendo assim: olha, eu não aceito o projeto que Deus tem para mim, eu não aceito o que Deus está fazendo. Esse é o significado da murmuração. E todos nós temos um murmurador engessado em nós. Todos nós temos um murmurador dentro de nós que nós temos que guardá-lo, engessá-lo e deixar engessado. O velho homem, a velha mulher tem que ficar escondido dentro de nós. Nós não podemos jamais deixá-lo vir para fora, Todos nós temos essas debilidades dentro de nós. Por isso que nós precisamos do fruto do Espírito. Para quê? Para que ao sentir, não falar. Ao pensar, não lançar para fora. Está entendendo? Então todos nós temos fraquezas que temos que ser controladas. Por isso precisamos ser dominados, regidos e coordenados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso precisamos ter as nossas lamparinas. Cadê as lamparinas acesas? Não é possível que não acendeu de ontem para hoje. Né, irmã Jéssica? Tem gente que só está com a lamparina, a reserva já está. Está entendendo? Não, a lamparina tem que estar acesa, o pavio aceso e a reserva na mão. Está entendendo? Mas isso é outra história, É por isso que nós precisamos do candeeiro interior nosso aceso, o fulgor do Espírito, a alegria do Espírito, o gozo do Espírito na nossa vida, Porque somente uma alma agradecida dá glórias a Deus. Somente uma alma agradecida é grata a Deus. Está entendendo? E a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser gratos em todas as circunstâncias. Thomas Watson, um reformador inglês, um puritano, ele dizia assim: olha, murmurar é você cantar uma música para Satanás. Entendeu? Quando você murmura, você está tocando uma música para Satanás, você está cantando uma música para Satanás. E quando você murmura, você compondo essa música, cantando essa música, o Satanás ele até gosta e dança. Está entendendo? Porque você está falando assim: olha, eu não aceito o projeto de Deus, aquilo que Deus está fazendo, eu não estou satisfeito, então você lança na mão do inimigo, e o inimigo lança no seu pensamento, e o seu pensamento faz você ser aquilo que você está pensando. Entendeu? Porque aquilo que eu penso, eu sou. Aquilo que eu penso, eu sou. Então, nós temos que tomar bastante cuidado, porque todas as vezes que você murmura, todas as vezes que você reclama, a sua bênção vai protelando. Você vai colocando a sua bênção mais distante. Não é que Deus não quer abençoar, não é que Deus não quer mudar a sua realidade. É a sua boca, a sua murmuração, a sua reclamação que te afasta de entrar na terra que manda leite e mel. Eu tinha um irmão, não é segredo para ninguém, o pastor já partiu. Ele teve o discernimento, Deus mostrou para ele. Era murmurento, murmurava. E o Senhor um dia mostrou para ele que todas as vezes que o anjo chegava com a bênção para entregar para ele, ele não vigiava a língua, ele não vigiava a boca. Então o anjo dava meia volta e retrocedia com a sua bênção. Está entendendo? Então com a nossa boca, nós
Antecipamos a nossa bênção quando nós adoramos a Deus, confiamos em Deus, seguimos os projetos de Deus, e com a nossa boca nós também dispensamos a bênção de Deus, afastamos as bênçãos de Deus, afastamos os projetos de Deus para com a nossa vida. Está entendendo, irmãos? Então coloca essa, murmurar é cantar uma música para Satanás. Está entendendo? Murmurar é cantar uma música para Satanás. O que é a murmuração? Reclamação, insatisfação, né? Você já viu aquela pessoa que está solteira, está reclamando, casa está reclamando da mulher, casa está reclamando do marido, casa está reclamando dos filhos, está desempregado, está reclamando, está no emprego, está reclamando, né? Está comendo frango, está reclamando, está comendo bife, está reclamando, está comendo ovo, está reclamando, o tempo está quente, está reclamando, o tempo está frio, está reclamando. E aí? Então é uma pessoa insatisfeita com aquilo que Deus proporcionou para ele viver, né? E eu repito, a palavra de Deus nos ensina: em tudo dai graça, em tudo dai graça, viu, irmão David? Está solteiro? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Um dia o Senhor vai mudar a minha realidade, um dia eu vou entrar na terra que emana leite e mel. Está casado? Graças a Deus por a mulher que eu escolhi, graças a Deus pelo homem que eu escolhi. Eu vou amá-lo e amá-la porque eu escolhi. Deus não arrumou mulher nenhuma para ninguém aqui. Foi você que escolheu, sim ou não? Foi você que escolheu, né? Deus não arrumou, não arrumou para mim não. Ele me direcionou, mas ele não arrumou. Quem quis foi eu. Tá entendendo? Quem quis foi o Willy Rones. Quem quis foi o presbítero Elison. Então você tem que amar a sua escolha. Tá entendendo, irmã Palmeni? Tem que amar a sua escolha. Entendeu, irmã Jéssica? Tem que amar a sua escolha. Foi você que escolheu. Foi eu que escolhi, né? E muitas vezes alguns escolhem sem perguntar a Deus, né? Eu, graças a Deus, perguntei ao Senhor. Você perguntou, não perguntou? Mas tem uns que vai, né? Vamos, é nisso que eu vou. Aí, problema seu. Chupa essa manga, né? Então, a murmuração é uma canção que você canta pro... E a adoração? A adoração é uma canção que você canta para o Senhor. É ser grato. A murmuração tem uma irmã gêmea, que é a pobreza, escassez, entendeu? Miséria. A gratidão tem irmã gêmea, que é a prosperidade, a bênção. E prosperidade não é dinheiro, simplesmente. Tem gente que a gente fala de prosperidade, acha que é só dinheiro. Não, prosperidade, se eu vivo uma vida abundante com a minha esposa, em paz no meu lar, eu sou próspero. Se eu tenho paz com a minha mente quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu sou próspero. Está entendendo? Se eu ando com saúde, com disposição, eu sou um homem próspero. Se o meu ministério está avançando, a minha espiritualidade está crescendo, eu sou um homem próspero. Se Deus ouve a minha oração e eu sinto a graça de Deus, eu sou um homem próspero. Você é uma mulher próspera. Então isso é prosperidade. Prosperidade não é só dinheiro. Porque tem muita gente que tem dinheiro e está se matando nesse momento. Tem muita gente que tem dinheiro e está se drogando, bebendo, para tentar esquecer dos seus problemas neste momento. Então prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é você ter Deus dentro de si, controlando o seu eu e influenciando as suas ações externas. Então você vai ter paz, você vai ter graça, você vai ter satisfação com a vida, mesmo diante das adversidades. Está entendendo, irmão? Mesmo diante das adversidades. Amém? Então, um dos maiores exemplos é esse aqui. Um dos maiores exemplos de murmuração é esse povo. E esse povo é a sombra da igreja. Vamos ler um versículo antes. Lê para nós, William. Essa versão não está aí não? Está sem Bíblia? Acha para nós aí, William. Está vendo? A mulher não está, e a Bíblia não traz. Fica com as crianças. Ficar com criança não é fácil. Lê para nós aí Judas 1,16. Epístola de Judas, está lá antes de Apocalipse, se não me engano. Judas 1,16. Vamos, traz uma água mais natural para mim? Não sei o que. E ele tinha na sua destra 7... Não, Judas 1,16. Estes são os murmuradores, os queixosos, que andam segundo os seus desejos carnais, e cujas bocas
proferam palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vontade. O que são os murmuradores? Lê de novo, irmã Rafael. Estes são os murmuradores. São os murmuradores. Os queixosos. Os que vivem queixando, vai devagar. Os que andam segundo os desejos carnais. Os que andam segundo os desejos, o que andam segundo os seus desejos. Se Deus não fizer isso para mim agora, eu não estou satisfeito. Se Deus não fazer aquilo para mim agora, eu não estou satisfeito. Então anda conforme os seus desejos. Continua. E cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vontade. E admiram as pessoas por causa de alguma vantagem. Ele se aproxima da pessoa porque pode obter alguma vantagem. Então esses são os murmuradores, queixosos, reclamosos, que vivem para si e acham que Deus é obrigado a satisfazê-lo, a fazer para ele na hora que ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer. Ele acha que ele é Deus e Deus é servo. Está entendendo? Esses são os murmuradores, né? Murmuradores. 1 Coríntios 10, 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10, 10. Oi. A água é a mesma, não tem outra. Ah, tá. Obrigado. Se achar, pode ler. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. E não murmureis, como algum deles murmuraram e pereceram pelo... Então, quando você murmura, você está dando legalidade a quem trabalhar na sua vida? Hã? Mas qual Satanás? O destruidor. Irmãos, o povo de Israel era escravo no Egito, comia lavagem do Egito, trabalhava intensamente no Egito para construir as cidades, as edificações para Faraó. E Deus então escolhe Moisés e vai lá e liberta aquele povo com mão poderosa. Todos sabem os sinais e prodígios que Deus operou no Egito, com a sua mão portentosa, sua mão poderosa. Aonde havia justiça e juízo para os egípcios, para os hebreus, eles eram protegidos. Está entendendo? Havia treva para os egípcios lá na congregação, no arraial dos judeus, dos hebreus, estava claro, estava luz. Está entendendo? A água era sangue para os egípcios, lá a água era pura. Deus guardava o seu povo, Deus protegia o seu povo, Deus tira o seu povo do Egito, atravessa eles no Mar Vermelho, protege eles durante a caminhada, né? Durante o dia uma coluna de nuvem protegendo eles contra o sol escaldante. Durante a noite uma coluna de fogo se colocava sobre eles para proteger das feras, dos animais e do frio também, né? Porque no deserto é 7 a 70. As sandálias não se acabavam, as roupas não envelheciam, eles não ficavam doentes. Deus cuidando do seu povo. Em determinado tempo o maná caía do céu, Deus alimentava o seu povo, fazia brotar água da rocha para o seu povo no deserto. Mas sabe o que aquele povo fazia? De tempos em tempos, eu estou enjoado deste pão vil. Eu estou enjoado desse pão desprezível. Eu estou enjoado dessa vida de crente. Eu estou enjoado dessa vida de cristão. Eu estou enjoado dessa vida. Eu estou enjoado dessa igreja. Eu estou enjoado desse pastor. Eu estou enjoado desse marido. Eu estou enjoado dessa mulher. Está entendendo? Desprezam aquilo que Deus projetou e proporcionou para você viver em ação de graça. E você sabe o que aconteceu, irmão Anércio? Sabe o que aconteceu? Uma viagem do Egito até a terra de Canaã, aproximadamente 500 quilômetros, que eles gastariam 5 a 6 meses para caminhar, para chegar. 40 dias para caminhar e chegar. Sabe quanto tempo eles gastaram? Quantos anos? Não, fala de novo. Quantos anos? De 40 dias se transformou em 40 anos. 1 ano para cada dia de reclamação. Está na Bíblia, nós vamos ler.
1 ano para cada dia de reclamação. E foi Deus que mandou, e foi Deus que determinou. Então por isso que eu falo, quando você murmura, você está jogando a sua bênção para longe. Quando você murmura, você está rejeitando a sua bênção. Quando você reclama, você está ficando mais distante daquilo que Deus prometeu para você. E se não mudar a situação, se não mudar o coração, se não mudar o seu falar, você nem vai recebê-la. Nem vai recebê-la. Porque todos aqueles homens que murmuraram contra Deus, murmuraram contra Moisés, eles ficaram 40 anos no deserto, morreram no deserto, e nenhum, a não ser Josué e Caleb, que fizeram o oposto, entrou na terra de Canaã. Deus não tinha prometido para eles? Tinha ou não tinha? Por que eles não entraram? Porque murmuravam, reclamavam de tudo, de Deus, de Moisés, de Arão. Eu quero que você faça uma reflexão na sua vida. O que tem que sair mais da sua boca? Reclamação ou louvor? Satisfação ou insatisfação? Murmuração ou adoração? Talvez aí está a resposta porque você não alcança os seus objetivos, as suas bênçãos. Porque o murmurador, lugar de murmurador, sabe onde é? Sabe onde é o lugar de murmurador? Sabe? Hã? Sabe onde é? Quem sabe onde é o lugar de murmurador? Tá. Aonde, irmão? Deserto. Também, se não arrepender, mas deserto. Deserto fala de provação, aflição, dificuldade, escassez. Está entendendo? O murmurador, ele fica no deserto, ele fica na prova, ele não vence, ele não avança, ele não prospera, ele fica rodeando o deserto. Está compreendendo? Deus permite ele rodear o deserto para ver se ele aprende. Mas se ele não aprender e voltar em ação de graça, ele perece no deserto. Tem crente, irmão, que não avança, que não prospera, que as bênçãos não chegam, porque ele murmura diariamente, ele reclama diariamente, ele não dá graça todo dia, ele não dá louvor a Deus todo dia, ele não suplica o favor de Deus para que ele seja grato pelas benesses que Deus tem proporcionado a ele, mesmo sem ele merecer. Então o que vai acontecendo, irmão Rafael? A bênção vai se afastando, a terra que manda leite e mel vai ficando cada vez mais distante. Então o crente fica no deserto. Por isso que eu falo, crente que só vive no deserto tem algum problema. Crente que só está em problema, em dificuldade, em provação. Vamos falar provação, mas não é provação. Ele tem algum problema na vida dele. Não está certo? Não é bíblico? Porque eu já vi crente passar prova, mas eu vi ele ser livre da prova, não é? A Bíblia diz, ó, muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livrará, todas. Está entendendo? Davi passou provação, sim ou não? Mas ele ficou na provação toda a vida? Não, ele chegou no trono. José passou por provação? Passou, mas ele foi honrado, ele não ficou passando por provação a vida toda. Daniel passou por provação? Passou, mas ele não teve a vitória. Sadraque, Mesaque e Abednego não passou por provação, mas eles ficaram na fornalha o tempo todo? Não, eles tiveram escape, eles tiveram a vitória. Está entendendo? Então se você vê um crente no deserto por muito tempo e não ter vitória, tem alguma coisa errada com ele. Tem alguma coisa errada. Não está certo. Está entendendo? Porque Deus permite a luta, mas o Senhor também dá o escape. Porque ninguém aguenta ficar passando luta toda a vida. Nós não somos masoquistas, né? A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Você está entendendo? Então, Willy Rondes, uma bênção que era para esperar 1 ano, se você murmurar, você vai esperar 10. Entendeu? Você está entendendo a seriedade disso, irmãos? O poder da vida e da morte está onde? Vamos conjecturar aqui. A bênção e a maldição está onde? Quando eu murmuro, eu estou afastando a minha, e quando eu adoro? Quando eu aceito o propósito de Deus? Quando você não entende o que está acontecendo, isso não é murmuração. Ô Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Senhor, me esclarece. Mas quando você reclama daquilo que Deus proporcionou para você, aí é murmuração. Entendeu? Está compreendendo? Sim ou não? Quando a gente não entende é uma coisa,
e tenta entender, mas quando a gente reclama e murmura, aí é problema. Aí é problema. Então a gente não perde para ouvir Tiago, né? Tiago fala assim, ó, seja pronto, tardio e mais tardio para se irar. A palavra de Deus é sábia, né? Mas o que os crentes fazem? Fala muito, não quer ouvir nada e irá rápido. Fala demais, não quer ouvir, e quando ouvir, irmão, você dá atenção, dá crédito. É chegar ao seu coração, trabalhar no seu coração, convencer você da sua mudança de atitude. Ouvir não é só porque tem gente que está ouvindo o pastor William aqui 10 anos, vai para 11 anos, e não mudou de atitude. Ouviu, está ouvindo, não está me ouvindo aqui? Ouviu eu, o presbítero Elison, o presbítero Jeová, os outros pastores, está ouvindo aqui 10 anos, está entrando aqui. Mas será que alguma coisa entrou aqui e transformou a vida da pessoa? Não é ouvir, a Bíblia diz a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, ouvir Deus pela sua palavra, mas o ouvir ali é compreender, você entendeu? É você entender a palavra, é a palavra chegar no seu coração e você colocar ela em prática quando for necessário. Não é simplesmente estar ouvindo aqui, irmão, nosso culto foi uma bênção, beleza, glória a Deus, mas o que você aprendeu? Foi mistério. Que mistério? Não é para ser mistério, você entendeu? Você tem que saber o que você aprendeu no culto, uma palavra tem que sair no seu coração. Lê para nós Hebreus 3,19. Hebreus 3,19. Então vemos que eles não puderam entrar por causa de sua incredulidade. 3,19? Lê de novo para nós, irmã, por favor. Então vemos que eles não puderam entrar por causa de sua incredulidade. Eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Deus não é capaz de prover, Deus não é capaz de fazer aquilo que Ele prometeu para mim. Quando você murmura, você está falando desse jeito. Entendeu? Quando você reclama, você está falando, Deus perdeu o controle. Deus não tem poder para fazer. Abra aí, vamos voltar lá em Números. Agora capítulo 14, versículo 26. Números, capítulo 14, versículo 26. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Digam-lhes, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, e que se queixavam contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas quanto aos seus filhos, sobre os quais vocês disseram que seriam tomados como despojo de guerra, eu os farei entrar para desfrutarem a terra que vocês rejeitaram. Os cadáveres de vocês, porém, cairão neste deserto. Seus filhos serão pastores aqui durante 40 anos, sofrendo pela infidelidade de vocês, até que o último cadáver de vocês seja destruído no deserto. Durante 40 anos vocês sofrerão as consequências dos seus pecados e experimentarão a minha rejeição. Cada ano corresponderá a cada um dos 40 dias em que vocês observaram a terra. Eu, o Senhor, farei, e certamente farei essas coisas.
a toda essa comunidade ímpia que conspirou contra mim, encontrarão o seu fim nesse deserto e aqui morrerão. Os homens enviados por Moisés em missão de reconhecimento daquela terra voltaram e fizeram toda a comunidade queixar-se contra ele e contra ele a espalhar um relatório negativo. Esses homens responsáveis por espalhar um relatório negativo sobre a terra morreram subitamente de praga perante o Senhor. Entenderam? Entenderam? Entenderam a seriedade da palavra de Deus? Irmãos, a Bíblia diz como foi e sempre é. Nós somos os israelitas, os hebreus, a igreja era a sombra da igreja. Entendeu? E o mesmo Deus, a Bíblia diz que Deus não muda. O mesmo Deus que era daquele tempo é o mesmo Deus que nós servimos hoje. O mesmo Deus que manifestou justiça naquele tempo é o mesmo Deus de justiça hoje. O mesmo Deus de graça, de amor, é o mesmo Deus de graça e amor hoje. Se agirmos da mesma forma daqueles irmãos, nós também pereceremos como aqueles irmãos. Se agirmos como Josué e Caleb, nós receberemos a vitória, a recompensa como Josué e Caleb receberam. Só eles dois, de 603.550 homens acima de 20 anos, entraram na terra de Canaã. Entendeu? Só dois, 603.550 homens pereceram. 603.548. Entendeu? Por causa de quê? Por causa da reclamação. A reclamação, ela traz alvoroço. A reclamação, ela traz facção. A murmuração, ela traz fuxico, maledicência, rebelião. Entendeu? Não, peraí, eu estou insatisfeito com tal pessoa e eu vou chegar na outra e vou chegar. Você já viu isso? O caso não é nem com a pessoa, ele não tem nada a ver com o negócio, mas o capeta arruma os seus asseglas para. Aí um junta com o outro junta com o outro para ir contra o outro. A murmuração, a insatisfação. O que esses homens fizeram? Os 10 espias, ao invés de crer na promessa, crer no Deus grande que eles serviam, e animar o povo a prosseguir, a caminhar, a marchar, a confiar nas promessas de Deus, que já tinham livrado eles, cuidado deles, trazido eles até ali, o que eles fizeram? Desanimar o povo, entristecer o povo. Falaram para o povo, não tem como, nós não tem como vencer, lá a terra é boa, as frutas são gigantes, as frutas são boas, mas nós não podemos contra aquele povo. Então eles fizeram o quê? Desencorajaram o povo e levantou a ira de Deus. Diferente de Josué e Caleb. Peraí, se o Senhor se agradar de nós, se nós acreditarmos na promessa de Deus, formos fiéis ao Senhor, jejuarmos, orarmos, buscarmos a Deus, formos fiéis à palavra de Deus, o Senhor nos fará entrar naquela terra, o Senhor nos dará aquela terra. Agora os outros não, eles desanimaram a congregação. Aí eu te pergunto, você tem sido um nutridor da congregação? Ou você tem sido um desencorajador da congregação? Você tem trazido palavra de nutrição, de encorajamento, de exortação? Não é isso que a Bíblia diz? Hebreus 10, 25. Não deixeis-vos de congregar como é costume de alguns, mas exortai-vos uns aos outros, quanto mais se aproximam o dia da vinda do Senhor. Eu estou vendo que Jesus está voltando e o Elison está de cabeça baixa. Não, meu irmão, o que está acontecendo com isso aí? Que você está insatisfeito? Não, continua assim mesmo, você está certo. Vamos entristecer junto. Não, irmão, cabeça para cima. Jesus está voltando, Jesus é contigo. Está entendendo? É Deus que é dono da obra, é Deus que vai mudar a situação. Glória. Qual tem sido o seu papel na obra de Deus? É pacificação? Você é um pacificador?
Ou você é um murmurador, contenciador, maledicente, que não traz nutrição para o irmão, para a irmã, para a congregação, para aqueles que te cercam? Ao invés de você dar um exemplo de servo de Deus, mais do que vencedor, você abaixa a cabeça, apaga a sua lamparina, joga água gelada na lamparina para não acender mais, né? Qual tem sido o seu papel? O que você tem feito? Não, mano, tá difícil mesmo, tá complicado, né? Não sei como é que vai ser essa história aí, eu não sei aonde vai dar, não. Tá no meio dos 10, o que aconteceu com os 10? Perecer no deserto, viu, irmã? Perecer no deserto. Não, irmã Rafael, se a irmã agradar do Senhor, o Senhor muda a situação. Se a irmã viver a palavra de Deus, Deus muda a situação, não tem impossível para Deus. Se a irmã orar, jejuar, comer palavra, levantar de madrugada, tá entendendo? Buscar a presença do Senhor, a sua lamparina vai encher, o Espírito Santo de Deus vai te direcionar, você vai ser encaminhada e você vai receber a vitória. Não importa a situação da pessoa. Não, tá difícil mesmo, irmã. Eu também tô achando que eu vou parar. Eu também tô achando que não dá certo esse negócio aí não. Tá muito difícil, né? Não, precisa disso não, Deus prometeu para mim. Deus prometeu e Deus é fiel para cumprir. Deus não prometeu para eles que eles iam entrar também? Prometeu ou não prometeu? Mas eles entraram? Por que eles não entraram? Porque eles não continuaram sendo fiel a Deus. Entendeu? Não, Deus tem promessa na minha vida, vai acontecer, e fica de boca aberta. Entendeu? Fica esperando, vai embranquecer o cabelo, cair os dentes, me perdoa a expressão chula, entendeu? Você vai perder as forças e não vai acontecer nada, nada, porque Deus só faz quando você dá o passo seguinte. Se Deus te chama para uma obra, para uma responsabilidade, e você não corresponde no primeiro passo, Ele não vai dar o segundo passo para você, nunca, entendeu? Nunca. Você tem que corresponder, você tem que fazer a sua parte, você tem que anelar, tem que querer, tem que desejar. Ai, Deus me prometeu uma casa boa, um carro bom, e fica lá dormindo pra você ver, fica, você vai ter. Só se for lá no Vivian Park. É para chocar mesmo, né? A gente tem que falar para chocar. Entendeu? Tem que fazer o que você tem que fazer. Deus prometeu? Prometeu. Então eu vou ser fiel a Deus. Eu vou procurar aproximar-me de Deus. Eu vou procurar cada dia mais ser santo. Eu vou procurar cada dia mais viver a palavra. Eu vou procurar cada dia ser mais sensível à voz de Deus, para Deus me direcionar, para os passos que eu der ser passos certeiros, não dar passos extraviados, não querer encurtar caminho, querendo encurtar e alongar o caminho. Está entendendo? É assim que a gente chega na vitória, irmãos. Não tem outro caminho. É obediência, é busca, é entrega, é negar a si mesmo, é tomar a sua cruz, é prosseguir mesmo sem força, mesmo sem vontade, é você fazer o que é necessário, fazer o que precisa, porque nem sempre a gente faz o que a gente quer. Nem sempre a gente faz. Se você for fazer só o que você tem vontade, você vai ser um derrotado. É ou não é? Você acorda todo dia com vontade de trabalhar? Mas por que você vai? Precisa, não precisa? E porque você faz o que você precisa, você chegou num patamar, não ainda onde o Senhor tem para você, mas no patamar bom da sua vida, não chegou? Eu também, você acha que tem dia, tem dia que eu quero pregar? Tem dia que eu quero trabalhar? Tem dia que eu quero ficar deitado, não quero ver ninguém. Mas eu faço o que precisa, eu não faço o que eu tenho vontade. Quem faz o que tem vontade é derrotado, é escravo das suas vontades. Você entendeu? Quem é liberto não faz a sua vontade, faz o que é preciso fazer. Ah, eu não tenho vontade de orar, mas é preciso orar. Eu não tenho vontade de jejuar, mas é preciso jejuar. Eu não tenho vontade de congregar, mas é preciso congregar.
Eu não tenho vontade de suportar aquele irmão, mas é preciso suportar. Eu não tenho vontade de suportar a irmã, mas é preciso suportar. Então eu não faço o que eu tenho vontade, eu faço o que é preciso. Porque se eu faço o que eu tenho vontade, eu sou escravo de mim mesmo, eu não sou liberto. E a Bíblia diz que aquele que o Filho libertou, verdadeiramente é livre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Entendeu? Entendeu? Amanhã eu estou com vontade de dormir até 11 horas, mas eu não vou dormir, eu vou levantar 6 e vou jejuar. Entendeu? É aí que muda a história, irmãos. É aí que a gente vence, é aí que as situações se invertem, aí que a vitória vem, aí que a terra que emana leite e mel se aproxima. Agora tem gente que quer fazer só a sua vontade, né? Não é? Não é? Só a vontade. Eu estou com vontade de dormir, eu estou com vontade de comer, eu estou com vontade de sair, eu estou com vontade de... Só faz a sua vontade, é escravo. A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito, a sua natureza milita contra o Espírito de Deus. O Espírito de Deus quer te levar para Ele. O Espírito de Deus quer te aproximar dEle. Mas a carne quer afastar dEle. A carne quer as concupiscências, os desejos. A carne quer dormir, quer comer. A carne quer passear, quer divertir. A carne quer entretenimento. O Espírito de Deus não. Ele quer subjugar a sua carne para Ele te fortalecer e você ter uma comunhão plena com Ele e chegar à vitória mais fácil. Está entendendo? Mas a maioria dos crentes quer viver conforme a vontade, não é? Hã? É ou não é? Eu não estou com vontade no culto hoje, eu não vou. Perdeu, é derrotado. A carne venceu. A sua vontade venceu. Você foi escravo de você mesmo. Entendeu? Amanhã eu vou levantar cedo e vou pegar o óleo, pá na cabeça, e vou de 6 às 6 horas da tarde. Quando é noite, meu Deus do céu. Meu estômago está doendo, nem levantei ainda, meu estômago está doendo, a cabeça já está doendo. Ah, não. Perdeu para a sua vontade, você é escravo da sua vontade. Entendeu? Você não fez o que foi preciso, você fez a sua vontade. Aí passa dia, passa semana, passa ano, passa anos, nada acontece, nada muda. Ah, Deus não está comigo, Deus não me escuta. Aí começa a reclamar. Aí a bênção vai embora. Vai ficando mais longe. Vai ficando mais distante. Não é que Deus não quer nos abençoar. As bênçãos já estão preparadas. É você que tem que se posicionar para recebê-la. Entendeu? Quando Deus me promete algo, presbítero Eliseu, quando Deus te promete algo, Ele não vai criar. A palavra de Deus é assim, ó, fez e aconteceu, falou. Ele vai nos preparar para chegar na posição de receber. Mas tem crente que não quer ser preparado, não quer passar pelo processo, não quer passar pela aprovação, não quer passar pela transformação, não quer passar pela metamorfose. Entendeu? Você já viu a metamorfose da lagarta para a borboleta? Já estudou? Hã? O que entra dentro daquele casulo? Uma lagarta feia, nojenta. E sai uma linda... Mas quanto tempo ele fica lá dentro? É um longo período. Se não me engano, 11, 12 meses. Não me lembro agora. Você entendeu? Fica ali, ó, recolhido. Irmão, tem tempo que a gente tem que recolher. Tem tempo que a gente tem que calar. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Entendeu? Tem tempo que a gente tem que afastar das pessoas. Tem tempo que a gente tem que ficar sós, mais a sós com Deus, para ver a transformação. Mas tem gente que não suporta o processo. Se não estiver sendo bajulado, se ninguém estiver falando uma coisa para ele, bajulando ele, para ele só o amor de Deus, só o trabalhar de Deus, só o mover de Deus não interessa. Entendeu? Mas lembra disso, para passar pela transformação de uma lagarta chegar à borboleta tem um processo. Para passar pela transformação de um vaso de desonra para um vaso de honra tem um processo. Então você deixa de ser um vaso de desonra para ser um vaso de honra, para Deus encher do seu azeite. Deus não enche um vaso imperfeito, cheio de rachadura, cheio de sujeira. Primeiro Deus vai trabalhar e moldar o vaso para Ele encher da sua essência preciosa. Entendeu? E esse processo muitas vezes é doloroso. Só que as pessoas de hoje não estão acostumadas com o processo.
Eles acham que Deus é o Papai Noel do século. Ele pensa e Deus vai fazer. Ele esperneia e Deus vai fazer. Ele vai abrir a boca, vai chorar e Deus vai fazer. Não. Ou você suporta o processo para receber de Deus aquilo que Deus quer te dar, ou você vai com as suas próprias mãos e vai quebrar a cara. A Bíblia diz assim, olha, as bênçãos de Deus enriquece e não acrescenta dores. O enriquecer ali não é dinheiro, o enriquecer é você estar próximo de Deus. O enriquecer é você ter mais comunhão com Deus. Aquilo que Deus vai te dar, a bênção que Deus vai te dar, não vai afastar de Deus, vai te aproximar de Deus. Porque um dos maiores desejos de Deus é nos aproximar dele. Sim ou não? Deus não trabalha desde o princípio para aproximar o homem dele, para ter comunhão com o homem. Então como é que Deus vai querer te afastar dele? Então o enriquecer é aproximar de Deus, porque quando eu estou perto de Deus, quando eu estou mais perto de Deus, eu estou protegido, eu estou bem direcionado, eu estou bem firmado, eu estou bem esclarecido, o meu caminho é certeiro, eu estou sob a orientação daquele que não conhece somente o meu passado, nem o meu presente, mas também o meu futuro. Está entendendo? Irmãos, você descredibilizar um pecador, uma pessoa, um irmão, é uma coisa. Não confiar é uma coisa. Agora você desconfiar de Deus, que não conhece não somente o seu passado, o seu presente, que conhece o futuro, aí já é demais. Aí já é demais. Entendeu? O ser humano não, o ser humano conhece o aqui e o agora, o que viveu e o que agora, ele não conhece amanhã. Deus não, Deus conhece o amanhã, Deus conhece o que vai acontecer amanhã, Deus conhece o que se vai passar daqui 100 anos, 200 anos. O Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe de tudo. Entendeu? E aqueles homens ali então, ó, fizeram seus filhos perecer no deserto, passar pelo deserto pelas mesmas provações, só que os filhos deles entraram, mas eles não. Vocês entenderam então que crente que está no deserto, deserto não é morada de crente. Deserto não é morada, é passagem para crente. Entendeu? Entendeu? É passagem. Eu passo pelo deserto, você passa pelo deserto, mas nós não podemos morar no deserto. Se está morando no deserto, porque tem alguma coisa errada. Entendeu? Tem alguma coisa errada. E como é que eu faço então para chegar à bênção mais rápido? Salmo 140 aí. Senhor, põe um anjo de guarda à minha boca. Entendeu? Fecha a boca. Guarda a língua. E quando abrir a boca, seja para adorar a Deus. Seja para ser grato a Deus. Seja para abençoar o seu próximo. Como que pode? Ontem a pregação é limitada, né? Porque a gente tem que obedecer. Não dá para você falar tudo, né? Mas como é que o crente vai sentir a graça de Deus se ele está cheio de inimizade, de porcaria de televisão, porcaria de internet? O mundo dentro dele. Como que ele vai chegar no culto e vai sentir graça de Deus? Rapaz, o pastor pode pular lá no telhado. Entendeu? A pessoa ele já chega cheio de ele mesmo. Irmão, se nós não esvaziarmos de nós mesmos, das coisas, não tem como dois corpos ocupar o mesmo lugar no espaço. Você quer sentir a graça de Deus, você tem que esvaziar de você mesmo, do seu ego, da sua arrogância, da sua soberba, do seu eu, da sua natureza. Você tem que esvaziar seu coração e falar: Senhor, eu estou desprovido diante do Senhor, eu estou entregue diante do Senhor. Senhor, venha e encha-me da tua presença. É se entregar na presença de Deus. É rasgar o coração na presença de Deus. Entendeu? É colocar a alma para fora.
É chorar não somente com os olhos, mas chorar com o coração. Agora as pessoas chegam ali entupidas de mundo, entupida de secularismo, entupida de si mesmo. Como que vai sentir a graça de Deus? Vícios, problemas familiares, problemas domésticos, problemas pessoais, soberba, concupiscência, desejos, maus olhares, piadas, conversas obscenas. Vai chegar no culto, vai receber o que de Deus? Deus não habita na sujeira, Deus não habita na imundícia, Deus não habita no coração contaminado, Deus habita naquele que se arrepende e pede perdão e pede o Senhor para limpar o coração. Nós podemos fazer o ano inteiro de campanha, entendeu? O crente não se prepara, não, vai ter um culto domingo de buscar a Deus, eu vou jejuar pelo menos 3 vezes na semana, eu vou passar uma semana orando de madrugada, eu vou passar uma semana buscando a Deus 3 vezes por dia. Eu vou perdoar e buscar perdão naqueles que eu preciso liberar, eu preciso perdoar, eu preciso confessar, eu preciso falar, eu preciso expor, eu preciso me esvaziar, eu preciso me confessar, para eu chegar diante de Deus vazio e Deus mexer da sua graça, do seu poder. Entendeu? Aí chega lá, olha a cara do Willy Rones, meu Deus do céu, o que esse irmão está fazendo aqui? Vontade de dar uma... acontece, irmão. Tô falando, o pastor fala, mas, né? Às vezes é por revelação, né? Eu amo ele, nunca vou fazer isso, né? Uma comparação, que eu estou usando assim, né? Porque às vezes fazer... tá dando problema. Ai. Como que vai ser cheio do Espírito, irmão? Hein, mano? Como que vai ser cheio do Espírito? Tá lá no culto, nossa, eu tenho que terminar aqui 9 horas, porque eu tenho que chegar lá, eu tenho que ver aquilo na internet, eu tenho que olhar meu celular, ver se chegou a mensagem de tal Beltrano, de Ciclano, eu tenho que ver o que eu vou fazer para me pagar aquela conta amanhã. Meu Deus do céu, como é que vai ser? Vai sentir a graça de Deus aonde? Como? Irmãos, oro, rogo-vos, imploro-vos, que ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo que é o vosso culto. Que é o vosso culto? Eu tenho que querer dar o culto, eu tenho que desejar o culto. Não precisa de pastor falar que dá glória, não precisa de pastor falar que calado ninguém é batizado, ninguém é renovado, ninguém recebe graça de Deus. Calado, eu nunca vi um crente calado ser batizado no Espírito Santo, eu nunca vi um crente calado ser renovado, eu nunca vi um crente calado receber algo de Deus, nunca. A igreja foi criada num grito, sim ou não? Tetelestai, está consumado. A igreja foi inaugurada num grito lá no dia de Pentecoste, onde todos achavam que eles estavam embriagados, está entendendo? Eles estavam caladinhos lá? Não. E essa é a trajetória da igreja, no grito. Não estou falando que você tem que ficar gritando o tempo todo, eu estou falando que você tem que expor, você tem que se entregar. Entendeu? Como que vai receber a graça de Deus, presbítero? Como que vai? Não tem como, se o coração cheio de mágoa, de maledicência, de pecado, de maus desejos, de maus pensamentos, de incerteza. Chega no culto já pensando na hora de acabar, já está marcando ao Espírito Santo, tem que operar até 9, porque passou de 9 horas, para mim já não serve. É quem tem candeia, só está com a lamparina. Entendeu? Só está com a lamparina, ele não tem reserva. Quem está com a reserva, não. Se o culto prolongar, for vigília, eu estou lá buscando a Deus, eu estou lá clamando o Senhor, eu quero a presença de Deus. É quem tem reserva que pensa assim. Você entendeu? Irmãos, a presença de Deus nos descansa, a presença de Deus nos traz vigor, a presença de Deus nos traz saúde, a presença de Deus transforma a nossa vida, age nas nossas causas. Se nós soubermos disso e tivéssemos essa convicção, nós íamos fazer como Pedro: Senhor, façamos 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, outra para o Senhor. Eu quero ficar aqui, eu quero permanecer aqui, eu quero estar na tua presença, porque na tua presença eu não tenho carência de nada. Mas o crente já chega na igreja querendo ir embora. Tem que ter hora, né? Aí usa aquele versículo, né? Façai, como é que é? Tudo com ordem, mas lá não está falando eu não estou falando que tem que ser desorganizado, lá não está falando disso, lá está falando de organização nos dons, no operar dos dons da igreja, não está falando de horário de culto. Entendeu? Aqui eu já falei para os irmãos, deu 9 horas, quem não quiser vai embora.
Eu não estou segurando ninguém. Dobra o seu joelho, fala, Senhor, muito obrigado, fiz a minha parte, vai embora. Né? Agora quem quer, fica. Eu não sou obrigado a ir embora na hora que o irmão quer ir embora 9 horas, eu sou? Sou. Não é? Não quer, né, irmão? Não pode? Não, 9 horas, eu só posso até 9 horas. Então, o pastor está pregando, ou está dando os avisos, dobra o seu joelho, caladinho, agradece a Deus e ó, vai embora. Não fica murmurando, reclamando, pastor fica passando o horário do culto. Quem for de decência e ordem, pregou a noite inteira, aí o irmão cai no terraço, morre, aí vai lá, ressuscita ele e termina de pregar até amanhã. É, Paulo, né? Paulo era cheio do Espírito? Era ou não era? Mas tinha um lá que nem estava dentro e nem estava fora. Ele nem estava no culto e nem estava fora do culto. Ele estava na janela. Ele não sabia se ele queria entrar ou se ele queria sair. Aí a fumaça das candeias entorpeceu, pá, cai lá, quebra o pescoço, morre. Meia-noite, né? Aí Paulo vai lá, ressuscita o Eutico e continua o culto. Irmão, você sabe até que hora que o culto que começa na África, até que hora que vai? Começa de manhã e vai até de madrugada. Começa de manhã e vai até de madrugada. E o povo busca mesmo. Agora que dá 9 horas, não estou falando que aqui não, estou falando sistema religioso, né? Dá 9 horas, o pastor fala mais um pouquinho. Ó, tem tempo, hein? Deixa o Espírito, contém aí, o Espírito Santo não pode falar mais de 9 horas não, até 9. Entendeu? Até 9. Isso é só quem tem só a lamparina e está quase apagando. O pavio está fumegando. Não tem reserva, ó. Entendeu? Vocês entenderam a parábola de ontem? Vocês entenderam? Quem estava lá entendeu? Vocês entenderam que as 5 loucas também fazem parte do reino, mas elas não entraram? As 5 loucas canta, prega, testemunha, faz parte, pode ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, operador, membro, que membro é homem e mulher, faz parte da igreja, mas elas não entraram? Quando chegaram lá, o noivo falou assim, vai embora, eu não vos conheço. Elas foram buscar quando não tinha mais tempo de buscar. Não é isso que a Bíblia diz? Buscai o Senhor enquanto se pode, invocar enquanto Ele está, porque vai chegar um dia que Ele não vai estar presente, não vai estar perto. Então o dia oportuno é hoje, mas Deus está falando, me busca, o pastor está esgoelando, jogando a saliva fora, busca a Deus, jejua, muda de vida, e o crente está fazendo o quê? Olhando para o Egito, retrocedendo, querendo voltar para trás. Você fala, vai para frente, irmão, o irmão está indo para trás, vai para frente, irmão, o irmão está querendo ir para trás, e para trás só encontra o Egito e destruição. Entendeu? Entendeu sim ou não? Então, irmãos, em vez de... Qual que é aquele hino, presbítero Elisão? Toca ele aí para nós. Qual que é? 403? Vamos encerrar com esse hino? Acha ele para nós aí. 402 ou 403, se não me engano. 303? Não. (302) Deixa eu contar um negócio para vocês antes da gente cantar ele. Pega sua harpa aí. Vocês trouxeram sua harpa? Diz que tinha um irmão. Eu ouvi isso hoje. E foi da onde veio a palavra. O irmão orava. Mas o irmão sempre vivia murmurando. Senhor, mas eu estou desempregado, Senhor. Senhor, eu não tenho uma esposa. Senhor, eu não tenho isso outro. Senhor, eu não tenho aquilo outro. E era um irmão de oração. Mas ele orava, mas ele reclamava. Né? O Senhor não tem ouvido a minha oração. O Senhor não tem atendido o meu clamor. Eu tenho buscado o Senhor, mas eu não tenho visto manifestado o Senhor. Aí quando foi um dia, ele abriu o jornal, estava lá, emprego. Proposta do emprego. Bom emprego, salário bom. Ele sentiu, vou lá. Aí ele chega, pega o ônibus, vai para o local do emprego. Chega lá, está uma fila, dobrando o quarteirão. Aí ele já começa a fazer o quê? Meu Deus do céu, Senhor, eu estou precisando, Senhor, olha o tanto de gente. Eu não vou nem ficar na fila não, eu vou embora, porque é o tanto de gente. Aí ele pega, volta para trás. Entra no ônibus, vai reclamando, baixa a cabeça e vai murmurando. Senhor, mas como é que pode, Senhor? Eu sou o mais miserável, eu sou o verme do carrapato. Está entendendo? Senhor, o Senhor não me ouve, eu estou orando naquele... E está reclamando, irmão Rafael.
Aí ele sentou um lado de uma mulher, ele nem olhou no rosto da mulher, ele abaixou a cabeça e começou a reclamar. Aí veio um menininho vendendo flores, né? Vendendo rosa, olhou para aquele homem, viu que ele estava: você está tão mal, você está tão mal, eu estou vendo que você teve um dia péssimo, eu nem vou te vender essa rosa, toma essa rosa aqui para você. Ele, em vez de agradecer, ser grato, não, pegou a rosa e jogou pela janela do ônibus. O que eu vou fazer com a rosa? Meu dia está ruim, eu não tenho mulher, eu não tenho filho, eu não tenho família, eu não tenho emprego. E naquela noite ele nem orou, foi dormir. Não foi de noite, Jesus apareceu para ele. E Jesus falou assim: olha, sabe aquele emprego que você foi lá e estava aquela fila? Tinha muita gente lá mesmo, mas aquilo lá era para você perseverar, você não perseverou. A vaga de emprego era sua. A vaga de emprego era para você, mas você não perseverou, você perdeu a bênção. Sabe aquela mulher que estava sentada ao lado seu, que você nem olhou no rosto dela? Era para ser a sua esposa. Quando você olhasse na face dela e ela olhasse na sua, vocês iam se apaixonar e ela ia ser a sua esposa. Mesmo você não fazendo isso, eu fiz com que aquele criança te desse a rosa para você oferecer para ela. O que você fez? Jogou a benção fora. O murmurador, ele não vê Deus trabalhando na vida dele. O murmurador, ele não vê Deus operando na vida dele. Ele só reclama, ele só murmura, ele só reclama. Então ele não vê o trabalhar de Deus. Ele não vê as formas de Deus estar trabalhando, de Deus estar trazendo, de Deus estar movendo, tá entendendo? Porque ele só reclama, ele não consegue ver as coisas boas da vida. Então murmurador, lugar de murmurador é deserto e sem bênção. Entendeu? Está entendendo, irmãos? O lugar do murmurador é deserto e sem bênção. Aqueles homens entraram? Pereceram aonde? Se nós não mudarmos a nossa condição, irmão, você pode até entrar no céu, porque é pela graça, mas você vai viver uma vida de privações. Você vai viver uma vida de aflições. Você vai viver uma vida sem vitória. E não é que Deus quer isso. Deus não quer. Está entendendo? Mas é pela sua conduta cristã. É pela sua forma de murmurar. É pela sua forma de não dar graça a Deus. De não entender o trabalhar de Deus. De não aceitar que Deus é poderoso para mudar a sua situação, a sua vida. Entendeu? Então vai continuar até o final. Pode até ser salvo, se arrepender das murmurações, mas vai ter uma vida privada. Entenderam? Entenderam? Vamos tocar e cantar? Amém? A todas as irmãs sabem puxar assim. Entre os que cristãos dizem ser, em vez de louvores há pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuram assim no deserto, em Mara Israel murmurou. Oh, não vê que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez um hino de louvor a Deus, Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. Tu vives, irmão, murmurando, tal qual um escravo do mal. Se Deus a tua fé está provando, tu não tens razão para tal. Deus castiga aquele a quem ama, de ti também não se esqueceu. Qual Pai amoroso te chama e cuida assim do que é seu. Em vez de um hino de louvor a Deus, Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para os céus. E mesmo
se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, o céu poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar, o leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Em vez de murmurares, um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te pros céus. Se um hino cantar tu puderes, na hora de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão, nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chega celestial. Em vez de murmurares, cantar um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te. Amém? Amém? As palmas do Senhor. Qual é o segredo da vitória?